Oi, eu sou a Esté e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Santos e também sobre a demissão do treinador Ariel Holan. Bom, eu tô aqui com os números do treinador Ariel Holan, mas antes disso eu quero falar sobre três pilares. Três pilares que eu acredito que são essenciais no futebol. Vamos lá pro primeiro, que é a questão financeira de um time de futebol. O Santos está com dívidas, isso é fato. Antes da negociação do Soteldo com o time de Toronto lá e esse imbróglio entre Santos e o Atipato, que durou aí, um tempo, que proibiu a gente de contratar na temporada passada, o Santos ainda estava proibido de contratar nessa temporada. Então, depois dessa negociação, o Santos meio que se livrou do transfer ban temporariamente, porque pode ser que daqui a alguns dias venha um outro transfer ban um pouquinho mais forte do que esse. Então, assim, nada tá ruim que não possa piorar. Já ouviu essa frase? É a situação do Santos atualmente. Então, essa questão financeira do Santos não poder contratar por mais de uma temporada, na temporada passada e no início dessa, acabou prejudicando o time porque até então o Santos só perdeu jogadores. E não contratou ninguém, porque não podia, né? Não podia. E mesmo que pudesse, o Santos não tem dinheiro também para ficar indo ao mercado, assim, se dar o luxo de ir no mercado e trazer quem quiser. O Santos vai precisar ir ao mercado, sim, com a queda desse transfer ban e fazer contratações pontuais, contratações que vão fazer a diferença, mas não adianta você querer trazer jogador barato, que não seja bom e que não vai agregar nada no time, porque, enfim, vai ser só mais uma dor de cabeça. E eu acredito que de dor de cabeça o torcedor santista já tá cheio. Porque o que tem de dor de cabeça no time do Santos atualmente, no clube, não tá escrito. Não tá escrito. Então, o primeiro pilar é esse, é o financeiro. A diretoria precisa fazer contratações pontuais enquanto há tempo, porque, como eu disse, pode ser que venha mais um transfer ban aí, que a gente não possa contratar, vai piorar ainda mais a nossa situação, porque a gente só perdeu jogadores, e essa perda de jogadores, vou falar no segundo tópico, mas calma, deixa eu concluir esse. Então, o Santos precisa ir ao mercado, fazer contratações pontuais, trazer jogadores que vão agregar a equipe, e, enfim, é isso. Só que num time de futebol, a gente não tem que pensar apenas em quitar dívidas, por mais que elas existam e sejam muitas. Num time de futebol, a gente também tem que pensar no futebol, né? Que seria ali o principal num clube de futebol. É o futebol. E desde que o Ariel Holan chegou no Santos, ele só perdeu jogadores. Do final da temporada passada para essa, o Santos só perdeu jogadores. Até porque não podia contratar. Lucas Veríssimo, que era um dos melhores zagueiros do Brasil ali, a gente perdeu. Diego Pituca, que era o cara do meio-campo do Santos, a gente perdeu. Os dois foram vendidos. Quem substituiria o Pituca? Sandri. O que aconteceu com o Sandri? Ele acabou se machucando, lesionando e vai ficar fora por alguns meses. Outros jogadores ali, antes de eu chegar no Soteldo, que é mais recente, a gente perdeu outros jogadores. Arthur Gomes, Thailson, que são jogadores que foram emprestados, né? Mas, querendo ou não, poderiam agregar ao menos um pouquinho ao time nesse momento tão difícil que a gente tá lidando. Mas, enfim, pra que ficar com eles no nosso time, né? Vamos emprestar todo mundo, vamos emprestar o time inteiro. Foi o que aconteceu, o Santos tá emprestando o time inteiro. Não pode contratar e tá emprestando meio mundo. Outro jogador que eu acho que não deveria ter sido emprestado, mas acabou sendo, Wagner Palha. O Santos não escreveu o Madison, né, no Campeonato Paulista. Foi um erro ali da diretoria, não escreveram o Madison. Depois, perdeu o Soteldo. Por causa desse imbróglio da venda dele pro time do Canadá, né, do Toronto. E de toda essa confusão que estava acontecendo entre Santos e o Atipato. Porque o Santos, desde 2019, desde a contratação do Soteldo, o Santos nunca pagou o jogador. Nunca deu um centavo sequer. Então, poxa, é difícil, né, você esperar que o treinador faça alguma coisa se desde quando ele chegou ele só perdeu. Então, olha quantos desfalques o time teve. Alguns desfalques, assim, tipo o Madison, que poderia estar jogando, mas não está. E outros que a gente perdeu por venda, por empréstimo, também por lesão. Olha quantos jogadores a gente perdeu. Quantos jogadores saiu do nosso elenco. E muitos jogadores que eram titulares, como foi o caso dos 3 primeiros que eu citei. E até mesmo do Madison, que sempre estava entrando ali nos jogos. Então, o Ariel não teve muita culpa nisso. Ele teve que trabalhar com o que tinha.
E quando você não pode contratar e você perde o que você tem que buscar respaldo aonde? Nas categorias de base. E foi o que ele fez, ele buscou nas categorias de base. Só que aí entra outro ponto. A torcida apoiou no início, né, o Ariel Holan e falou, beleza, vamos usar o Campeonato Paulista pra gente treinar, pra gente testar jogadores. Só que o time que tá entrando em campo no Campeonato Paulista, e até mesmo no último jogo da Libertadores, que foi o primeiro da fase de grupos, gente, é um time totalmente sem vontade, é um time totalmente displicente em campo, que não chuta uma bola sequer no gol. Então, assim, você querer testar jogadores e esses jogadores cometerem erros durante uma partida é extremamente normal. Jogadores mais jovens oscilando durante o jogo é extremamente normal. Agora, um time totalmente sem vontade, que não ganha uma dividida, que numa bola aérea, numa jogada aérea... Gente, o Santos não ganha uma jogada aérea. Isso não é normal. Entendeu? Então, você entrar em campo sem vontade de jogar, isso não é normal. E a torcida consegue ver isso. Vocês acham que é legal você sentar na frente de uma televisão e ficar durante 90 minutos ali olhando aquele time sem vontade de jogar? Porque, sinceramente, dá uma dor no coração que vocês nem imaginam. Não dá. Não dá pra ver. Não dá. Eu assisto mesmo porque é o meu time. Eu assisto porque é o meu time. Porque se não fosse, quando não é o meu time jogando e o jogo tá chato, tá feio, eu desligo a TV e vou fazer outra coisa. Porque eu não consigo assistir um futebol desse. E o Santos tem apresentado isso nos últimos jogos. Só que a culpa é do Ariel Holan. O Ariel Holan tá tendo tempo de treinar? E aí a gente entra no terceiro pilar que eu quero falar hoje, no terceiro fator, que é o calendário. O Ariel Holan não teve tempo de treinar o time. Tá tendo jogo dia sim, dia não. É Campeonato Paulista, é Libertadores. E assim, é tudo jogo difícil, né? É tudo jogo forte. A gente pegou a quarta melhor campanha, né? No Campeonato Paulista, que foi o Novo Horizontino. Antes disso, a gente tinha jogado um jogo na Libertadores. Depois a gente pegou o Corinthians ontem. Na terça-feira vamos pegar o Boca Juniors. Gente, o calendário tá muito apertado. O calendário no Campeonato Brasileiro sempre foi assim. Só que nesse ano, com a parada que teve, acho que de março para abril, por conta da pandemia, o que aconteceu? Os jogos fizeram isso aqui, ó. Ficaram mais apertados ainda. Isso tudo para a Federação Paulista de Futebol conseguir acabar o campeonato na data prometida. Então eles estão fazendo com que os times joguem dia sim, dia não. E me fala, a culpa é do Ariel Holan? De tudo que eu citei aqui, o Ariel Holan tem culpa em alguma coisa? Eu acho que não. Ele não teve culpa em perder jogadores. Ele não teve culpa em perder os melhores jogadores do time, que eram jogadores que fariam uma certa diferença em campo. Ele não tem culpa do Santos não poder contratar. Ele não tem culpa do calendário estar totalmente apertado e não tá tendo tempo de treinar. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa que os jogadores mais experientes, que deviam estar chamando a responsabilidade, não estão. Ele não tem culpa que esses jogadores estão falando o futebolês claro, pipocando. Gente, o Santos é rapaz de 1 metro. Entendeu? O Santos tá no ataque, ao invés de chutar a bola pro gol, eles recuam pro goleiro. E você olha a expressão do Ariel Você olhava, né? Porque agora ele não é mais treinador. Olhava a expressão do Ariel Holan na beira do campo, você via que ele não queria aquilo. Eu já vi ele várias vezes falando, gente, pra frente, gente, compacto, compacto. O time é totalmente espaçado, não chuta pro gol. Gente, o time tá totalmente desorganizado. A cobrança era tão grande por algo que não dependia só dele, que ele acabou pedindo pra sair, né? Então, eu fiquei muito triste mesmo com esse pedido dele, porque eu não queria que ele saísse. Eu acho que quando ele tava tendo um tempo pra treinar o time, a gente tava conseguindo ver resultados. Nos primeiros jogos que ele fez, até mesmo naquela goleada que a gente tomou, no primeiro jogo que ele estreou mesmo, contra o São Paulo, que a gente perdeu por 4-0, a gente conseguiu ver um time ali. Tinha um modelo de jogo implantado ali, só que precisava desenvolver. E ele estava desenvolvendo isso, só que chegou uma hora que ele não conseguiu mais, entendeu? Tá sendo tão desgastante a temporada, tá tendo tantos problemas que que a torcida não tá vendo evolução. Que o time do Santos não tem evolução. Todo jogo é a mesma coisa, todo jogo é uma chatice.
É isso, é uma chatice. Agora eu vou falar pra vocês os números do Ariel. Foram 14 jogos, contando Libertadores, né? Pré-Libertadores, Libertadores e Paulista. Foram 4 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. Na temporada, 14 jogos na temporada. Desses 14 jogos, o Ariel assumiu no terceiro jogo do Campeonato Paulista, então foram 12 jogos. Os 2 primeiros empates que a gente teve entre, acho que foi Santo André e Ferroviária, o Ariel não treinou o time. Foi a partir do terceiro jogo, então na temporada foram 14 jogos e o Ariel Holan comandou o time em 12. Só que pensa, 14 jogos nesta temporada. A temporada começou no dia 28 de fevereiro. O Ariel teve 2 meses no Santos. A gente teve a pausa no dia 16 de março, né? E a volta lá no dia 6 de abril. Do dia 6 de abril até hoje, foram 8 jogos em 20 dias. Não tem time que aguente. Não tem time que aguente. Principalmente o Santos, que não tem um elenco forte pra isso. O Santos pode ter um time, mas não tem um elenco, entendeu? Não tem peças que pra suprir ali. Não tem. Então isso complica muito. Complica muito. E a sequência do Santos é muito forte. Olha, Boca, Bragantino, The Strongers, Palmeiras. Gente, é foda. É extremamente foda. Só que no final de tudo isso, a culpa é de quem? Do treinador. A culpa sempre vai cair no treinador. O time tá desmoronando, mas a culpa é do treinador. A gente sabe que não é. Só que é mais fácil culpar o treinador, né? É extremamente mais fácil culpar o treinador nessas horas. Muito mais fácil. Mas é isso, gente. É o que a gente tem pra hoje. Vamos ver aí o que os próximos capítulos dessa novela nos reservam, né? Reserva para o torcedor santista, que já tá por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa demissão do Ariel, sobre o trabalho do Ariel, sobre quem pode ser o próximo treinador do Santos, né? Porque a gente já tem que pensar nisso, né? Agora, além da gente pensar nos reforços pontuais que o Santos precisa contratar, a gente tem que pensar num novo treinador para assumir aí o cargo que o Ariel Holan deixou vago. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!